Fala pessoal, meu nome é Felipe Barreiros e nesse vídeo nós vamos ver quais são os requerimentos do sistema para a gente instalar o SharePoint 2013. Os requerimentos do sistema são basicamente dois, a gente tem o de hardware e o de software. Então vamos conversar sobre o hardware agora. E dentro de hardware a gente tem duas configurações possíveis. Uma que a gente faz single server, então a gente tem um servidor só instalado, a gente instala só em um servidor todas as funcionalidades. Então a gente tem aqui o SharePoint rodando, a gente tem todos os apps, todos os aplicativos, toda a parte de serviços do SharePoint rodando, e a gente também tem o SQL Server rodando. Então, dentro dessa configuração, a gente precisa de 24 GB de RAM rodando dentro dessa máquina. Esse aqui é o requerimento que a Microsoft faz quando você instala o SharePoint dentro de um servidor só. Se você tiver 3 servidores, cada um para cada uma dessas roles, então uma para o SharePoint, outra para rodar toda a parte de search, para rodar todos os serviços adicionais, e o terceiro para rodar o SQL Server, a gente precisa então de 8 GB para rodar o SharePoint e rodar esses aplicativos, e dentro do banco de dados a gente vai precisar de 8 a 16 GB de RAM rodando dentro dessa máquina que vai rodar o SQL Server. Então, a parte de Web Tier e App Tier precisam cada uma de 8 GB cada um, enquanto que a parte do banco de dados vai precisar de 8 a 16 GB. Então, os serviços eles ficam separados em cada um desses servidores. É importante lembrar que a gente pode ter mais de 3 servidores dentro de uma farm do SharePoint. A gente pode colocar só o Web Tier, a gente pode colocar vários servidores. Mesma coisa em App Tier, mesma coisa em SQL Server. A gente tem diversas formas de poder escalar essas máquinas para poder a gente ter um balanceamento, tanto de rede, quanto ter um balanceamento caso uma máquina caia ou a outra máquina pare de funcionar. Então, a gente já conversou sobre hardware, vamos ver as necessidades de software. Então, software. A gente vai precisar de uma das últimas versões do sistema operacional da Microsoft. Então, a gente vai rodar o Windows Server 2012 ou o Windows Server 2008 R2. É necessário que a gente tenha uma dessas versões do Windows Server rodando para que o SharePoint possa rodar. E já do lado do banco de dados, então do lado do SQL Server, as últimas duas versões também. Então é o SQL 2008 R2 ou o SQL Server 2012. Esses requerimentos de software são apenas do banco de dados e do sistema operacional. A gente tem um pacote que chama Prep Tools, que vai preparar o ambiente para fazer a instalação do SharePoint Server. Então ele vai instalar o IS, vai instalar o App Fabric, ele vai fazer a instalação do .NET Framework, enfim, são vários pacotes que vão preparar esse sistema para ser instalado, para receber a instalação do SharePoint. Então esses aqui são os requerimentos tanto de hardware quanto os requerimentos de software. A gente vai entender quais são as edições dentro do SharePoint 2013 que a gente tem e depois prosseguir com a instalação dele. Então, até os próximos vídeos.